Bem-vindo! Neste podcast vamos esclarecer todas as tuas dúvidas acerca das várias temáticas da atualidade e que têm a ver com a tua formação. Fica atento às nossas redes sociais para saberes qual será o próximo tema e para deixares as tuas questões para que a nossa equipa docente responda a todas elas. Master D Podcasts. Olá a todos, bem-vindos aos Master D Podcasts. Hoje vamos falar sobre como reduzir o stress do cão e do gato quando sais de casa. E para nos falar deste tema, ninguém melhor do que o nosso tutor e médico veterinário, João Salgueiro. Olá João, bom dia, bem-vindo outra vez, novamente. Olá Filipa, muito obrigado pelo convite novamente para poder responder aqui às dúvidas. Exatamente, as dúvidas dos nossos seguidores, não é? Nós voltámos a colocar nas nossas redes sociais a questão: o que é que gostarias de saber sobre como reduzir o stress do teu cão ou do teu gato quando sais de casa? Esta temática pode ser frequente para quem tem cães e gatos e aqui hoje vamos falar um bocadinho de o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é que pode resultar, o que é que pode não resultar. E João, começamos com uma pergunta. A televisão ou o rádio podem ajudar ao animal a sentir-se mais acompanhado? O que é que para ti achas que vai ajudar? Achas que ajuda? Pode ajudar? Pode ajudar. Temos que perceber antes de mais que tudo aquilo que for falado daqui para a frente tem sempre uma forte componente do próprio indivíduo. Ou seja, o que resulta com uns animais pode não resultar com outros, mas existe uma série de boas práticas que podem e devem ser tomadas, que são mais ou menos consensuais dentro do mundo do comportamento animal, sendo o comportamento animal uma especialização veterinária. Neste caso específico da televisão e do rádio, estudos comprovam que sim. Comprovam que o facto de haver um estímulo auditivo e mesmo um estímulo visual pode diminuir o stress, daí haver um canal pago de televisão que faz com que os cães consigam estar entretidos durante o dia. E nesse ponto sim, ou seja, para os cães não estarem no silêncio, não estarem tanto cães e gatos não estarem tão focados nos sons do exterior, pode ajudá-los um bocadinho mais a combater esse tédio. Olha, devo dizer-te que a minha cadela não resulta porque ela não liga nenhuma à televisão. Ela parece que percebe que quando o estímulo vem da televisão e que não é para ligar, que não está ali, ou sei lá, em relação ao facto, percebe que não está ali nenhum cão ou não está ali aqueles objetos que estão a ser que estão a acontecer na televisão, não resulta rigorosamente nada. Como eu disse, há sempre o forte componente do indivíduo. Claro. Tal e qual como em nós. Nós humanos não reagimos da mesma maneira a todos os estímulos, nem tudo funciona com todas as pessoas, e os animais ainda mais. E não temos aqui uma componente que existe no comportamento humano e na psicologia, que é o questionar, ou seja, nós não conseguimos questionar a um animal qual é a preferência dele. Claro. Se ele prefere rádio, se prefere televisão, se prefere estar no silêncio, o que é que ele prefere. E será que, mais uma das perguntas que nos chegou, será que quando um cão é muito ansioso, por exemplo, ou um gato, e destrói algo em casa, quando sais, será que o fazem por vingança? Sabem perfeitamente o que estão a fazer? É com um intuito? O que é que te parece? Vingança não me parece ser um sentimento que se possa atribuir aos animais. Acho que pode ser um reflexo de tédio, pode ser um reflexo ao stress imposto pela saída, imposto por uma patologia comportamental que existe, que é a ansiedade por separação. Ou seja, os animais ficam ansiosos porque pensam que vão ficar sozinhos, ou mesmo quando ficam sozinhos, muitas vezes por traumas causados por desmames precoces, ou seja, cães e gatos que foram desmamados precocemente, então têm esse apego maior aos seus donos. Exato. Então há uma série de situações que eles podem fazer. Pode passar pela marcação de território, pela vocalização, pela destruição, pela anorexia, ou seja, podem deixar de comer e beber durante todo o dia. Existe muito, por exemplo, em animais que vão para hotéis,
ou mesmo em hospitalizações quando necessitam de algum tratamento, que ficam sem comer e sem beber, mesmo por causa dessa ansiedade por separação em relação aos donos. Portanto, eu acho que vingança é um humanizado, é isso, é uma personificação muito Exato. forte que acho que não devemos ter em conta para associar aos animais. Até porque os animais também não têm, só voltando um bocadinho atrás, a noção do tempo que nós temos, não é? Imagina, quando sais de casa, sei lá, 5 minutos para ir pôr o lixo à rua, para eles é igual, a reação é igual, quase. Muitas vezes é a rotina. Muitas vezes é a rotina do sair à rua. Nós não nos apercebemos, mas nós temos uma rotina de sair à rua, nem que seja a rotina de vestir o casaco, agarrar numa mochila, numa mala, pegar as chaves e trancar a porta. A rotina é sempre igual todos os dias. E os animais memorizam esta rotina e já sabem. E animais que têm propensão para ter ansiedade por separação, quanto mais afincada for a rotina, mais eles começam a perceber essa rotina e a ficar ansiosos cada vez mais cedo. Portanto, a ideia será sempre quebrar esta rotina e ir baralhando os animais um bocadinho, porque eles depois de se aperceberem que estão sozinhos, depois tentam arranjar outras maneiras de ocupar o seu dia. Muitas vezes o problema é a saída do dono. E pegando um bocadinho agora na questão que falaste acerca das rotinas, uma das nossas seguidoras diz-nos que dá um abraço de 5 minutos a cada um dos seus animais antes de sair de casa. Ajudará? Eu acho que não. Se sabemos que a rotina vai aumentar a ansiedade nos animais, se cada vez que os animais receberem um abraço é porque o dono se vai embora, vão associar o abraço ao estímulo da solidão. Já estão a ter o aviso que vou a abraçar porque vou sair. Vão sair. Portanto, todas essas ações que nós fazemos achando que estamos a melhorar um bocadinho a nossa vivência com os animais, a despedir-nos deles e tudo mais, a maior parte das vezes estamos a causar mais ansiedade e estamos a provocar com que, como eu já tinha dito, esse estímulo do abraço, do dizer adeus, do até já, o dono já volta, seja o que for, o animal vai associar isso como um estímulo negativo e não como algo positivo. Porque ele não pensa, ou seja, ele não percebe aquilo que nós estamos a dizer. Ele percebe que aquela ação e aquele estímulo vai dar uma resposta e a resposta vai ser o animal ficar sozinho. Portanto, o ideal é sempre tentar alterar a rotina, não ter uma rotina demarcada para sair de casa e ignorar ao máximo o animal a quando da saída de casa e a quando da chegada à casa também. No mundo animal isto não acontece. Mesmo na vida selvagem, a quando do desmame natural, nas espécies que o fazem, o que acontece, a mãe abandona as crias. Prepara as crias para a sua vida adolescente e abandona as crias. Não se vai despedir delas, não há um adeus, não há nada. De um momento para o outro, desapareceu aquela figura maternal. E, portanto, haverá, se calhar, brinquedos ou outro tipo de objetos que possamos comprar e possamos adquirir para deixar com os animais, por exemplo. Tens conhecimento de algum? Existem alguns tipos de brinquedos, não vou estar a referir marcas, mas existem brinquedos que se podem colocar biscoitos lá dentro, ou seja, à medida que eles vão brincando, vão soltando biscoitos, uns mais rapidamente que outros, os animais podem ficar entretidos. Hoje em dia já há gadgets também que não só permitem a interação por vídeo e som com o animal e dono, como também o dono pode libertar comida ou biscoitos estando a interagir com o animal. Existem todos os outros brinquedos. Funciona para cães e gatos, certo? Funciona para cães e gatos. Depois existem coisas específicas para cães, coisas específicas para gatos. Claro. Para gatos, depois existe mais as torres, os arranhadores, ter passagens aéreas. E já que falamos em gadgets, qual é a tua opinião em relação às câmaras de vigilância dos animais? Hoje em dia há muita gente que já optou por ter câmaras de vigilância. Será para vigiar os animais no seu mais básico sentido, ou seja, perceber se os animais estão bem? Será para os donos se sentirem melhor porque os deixaram? Como é que tu vês este tipo de gadget? Eu vejo isso mais uma vez como uma personificação
do animal e vem um bocadinho dos intercomunicadores com as crianças, com os bebés, que servem muito para perceber se está a haver algum problema de saúde naquele momento com o bebé, se acordou, se deixou de respirar, seja o que for, e passou-se isso para os animais, sendo que nos animais não é utilizado para isso, é só utilizado para ver. Em alguns casos, a interação animal-dono pode resultar, mas estamos a falar de ecrãs muito específicos, que consigam garantir que a visão do cão consiga ver a imagem do dono, o que não é garantido, e colunas também bastante específicas que consigam garantir uma não distorção da voz. Mas isto baralha um bocadinho o animal. Se tu Pode imagina, baralhar tu falas, o animal não sente o teu cheiro, quer dizer, sente o teu cheiro que não mudou, que é o teu cheiro que está em casa. Mas isto baralha, digo eu. Eu próprio já fiz esse teste com as câmaras de videovigilância da minha casa, em estar no intercomunicador a falar com as minhas cadelas, e notei que aquilo causou um bocadinho mais de ansiedade, porque elas ouviram o som, não sabem muito bem de onde é que está a vir e ficam um bocadinho baralhadas no espaço à procura de onde é que virá aquela voz. Exatamente. Não consigo perceber se conseguem associar essa voz que ouviram, esse som que ouviram à minha voz ou não. Portanto, pode ter aqui um efeito inverso, não é? Ter cuidado pode ter com efeito inverso. Acho que é mais para os donos. Acho que tudo aquilo que nós possamos ajudar, que vai ajudar diretamente o dono, é só para o dono, porque para o animal não vai ter assim grande efeito. E achas que a companhia de outro animal ajuda a diminuir o stress? Ou seja, falavas que tens 2 cadelas, portanto fazem no fundo companhia uma à outra. Será que ajuda também a reduzir esse stress, essa ansiedade por separação? Sim, os animais e os animais domésticos, cães e gatos, não são animais solitários. São animais que estão habituados a viver em conjunto. E então, se conseguirmos uma companhia, eles conseguem fazer companhia um ao outro. Portanto, como é visto, vai depender, lá está, de indivíduo para indivíduo. Um cão que sempre esteve habituado a ter uma companhia deste cachorro, vai querer continuar a ter essa companhia, mesmo que o elemento mais velho morra, substituir esse elemento por um mais novo para continuar a fazer companhia. A mesma coisa com os gatos, sendo que os gatos, na maior parte das vezes, é um animal que vive mais solitário. Portanto, é um animal que consegue conviver mais sozinho do que propriamente com, ou seja, não tem tanta necessidade de ter um companheiro. Mas se houver uma companhia para esse animal, pá, perfeito, vão sempre conseguir estar aos pares, e nem que seja para poderem brincar um com o outro, sempre vão passando o tempo melhor. É importante o exercício. E como é que podemos exercitar o cão e o gato em casa? De que forma podemos fazê-lo, ou com que antecedência para sairmos devemos fazê-lo? Esta é outra das questões que também nos chegaram, muito baseadas também na questão do exercício. O que é que da tua experiência, o que é que tu aconselhas? O exercício é algo fundamental a tudo, portanto é imperativo que o animal faça exercício, mais intenso, menos intenso, mas tem que exercitar diariamente. O ideal seria o animal ter quase sempre acesso ao exterior, poder ter alguma zona para circular. Sabemos que em meios rurais é mais facilitado esse acesso. Aquilo que eu aconselho é a realização de 3 passeios por dia, ou seja, de manhã, à hora do almoço e à noite, para que tanto o stress diminua como o animal consiga fazer as suas necessidades e vai exercitando um bocadinho. Como é óbvio, a maior parte das pessoas não tem tempo para o fazer, portanto, não tendo tempo para o fazer, fica um bocadinho mais complicado. Para isso existem vários serviços de dog walking, de pet sitting, que conseguem ajudar um bocadinho nesta situação, principalmente nos passeios a meio do dia, quando as pessoas, muitas delas não vão a casa almoçar. Se forem a casa almoçar não têm tempo para o passeio, então aqui o dog walking ajuda um bocadinho a diminuir. Olha, o que eu tento, e já que não tenho esse tempo também para passear tantas vezes, tenho aqueles ossos ou umas bolas e dou a cheirar a minha cadela, vou esconder e depois ela vai à procura dentro de casa. Faço isso durante uma meia hora, durante o tempo que ela lhe apetecer,
E aí ela fica, e principalmente quando chega a casa, é interessante porque quando chega a casa é quando ela quer fazer isso, porque precisa de atenção, é um bocadinho quase como as crianças, não é? Sim, mas isso funciona em alguns sítios, noutros não, lá está, ter um cão a correr dentro de casa, a maior parte das vezes para os vizinhos não é agradável, portanto, lá está, tem que se adaptar cada situação à realidade, com outros animais não funciona, portanto... Há que adaptar sempre, tem que se adaptar às realidades. Eu, por acaso, tenho sorte porque a minha cadela não é demasiado estressada, até porque desde muito pequena está habituada a estar sozinha. E sempre fizemos esse treino que é giro, mas depois, é como tu dizes, efetivamente isso terá sempre a ver com as características do próprio animal e da forma como também é educado. Há alguma dica importante que não tínhamos falado, que achas que é importante reforçar? Alguma situação que consideres importante? Acho que, como eu disse inicialmente, o comportamento é uma especialidade veterinária. Como tal, todas as alterações comportamentais devem ser vistas como um problema de saúde e paralelo à saúde. E como tal, tudo aquilo que exceda a competência do dono em conseguir resolver, um animal que destroa muito a casa, um animal que vocalize muito durante o dia, um animal que tenha problemas de comportamento de agressividade para com outros animais, e tudo, devem sempre procurar a ajuda de um médico veterinário especialista em comportamento. É muito importante não ser um veterinário generalista, porque muitas vezes, lá está, um especialista em comportamento vai perceber muito mais de comportamento do que eu, portanto, logo aí consegue dar uma ajuda muito mais assertiva. Ou então mesmo a ajuda de treinadores certificados e especializados para que se consiga dar uma resposta ao problema do animal. O mais adequado possível, não é? Aqui, em termos de dica, foi aquilo que falámos aqui hoje, ou seja, tentar que as rotinas não sejam sempre as mesmas, tentar exercitar o animal, ter o animal o mais ocupado possível, e o ideal seria os tais 3 passeios diários no caso dos cães. Ou quem não pode, arranja uma passadeira em casa e põe o cão a fazer na passadeira, por exemplo. Pode ser uma opção. Pode ser uma opção. João, muito obrigada. Em breve teremos mais temas para falar, de certeza absoluta, porque as questões relacionadas com os animais são muito procuradas, e esperamos ver-nos muito, muito, muito em breve. Obrigada, João. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos a quem esteve connosco e a quem nos ouviu, e em breve teremos mais de Master Day Podcasts. Fiquem atentos, e fiquem atentos também às nossas redes sociais para saberem quais as próximas temáticas e para colocarem as vossas questões. Até breve.